Apesar que não conhecemos para nada o Criador, apesar disso devemos estar seguros de que vamos chegar. Pergunta. A pergunta é a determinação. Pode ser que uma pessoa determine a chegar a ser isso. Não está claro se a pergunta é de um homem ou de uma mulher. Então, como é possível ser determinante e tomar uma decisão em relação a isso? Isso faz de forma oposta. Se o mestre influi sobre a dezena e a dezena influi sobre mim, então eu detenho a determinação e a segurança. Sasha, em conexão oposta? Sim, é obrigatório que seja assim. Essa cadeia é a única que existe e nisso tudo se soluciona. Pergunta. Valerie de Berlim pergunta se a dezena e o mestre são coisas que mudam ante meus olhos. Como que eu tenho que ver através deles o Criador? Dr. Lightman, tem que incluir-se neles. No mestre, no Ravi, constrói as leis internas para que todos sejam como um. E eu entro dentro dessa dezena, eu perco a mim mesmo dentro, então pode estar seguro que dentro dessa eu vou encontrar o Criador. A dezena é o Kli, o Partsuf, o vaso. Esse é o Partsuf, ou o corpo da alma, Guf Neshama, o corpo da alma, e a luz que desenvolve aqui dentro, isso é o Criador por si mesmo. E é o Criador por si mesmo aqui dentro, Boré. Pergunta. Eu quero fazer outra pergunta. Meu olho terreno, meu ego, pode ver a meta espiritual? Pode ver a meta espiritual que é oposta às minhas qualidades? Dr. Lightman, tem razão completamente. Digamos, vou desenhar aqui o coração e a mente. Não sei como vai sair, como saiu. Digamos que essa é a mente, o cérebro. Digamos, o anseio, a minha atração, a meta total, é um exemplo, uma analogia de como olhamos desde nós e assim queremos alcançar a meta. Pergunta, quer dizer, as minhas qualidades são opostas? Precisamente através dessas qualidades opostas eu vejo a ele, a mim, e pouco a pouco, para chegar à igualdade de forma, eu vou chegar a descobri-lo. E Sasha, nesse tipo de trabalho eu consigo essas qualidades, certo? Essas ações mudam em mim as qualidades. Qual é a relação da sabedoria daquela que os outros desejos desaparecem ou não são importantes? Dr. Lightman, nada desaparece, nada se perde. Somente a importância de cada desejo sobe ou baixa. Dimitri pergunta, por que não dá uma pessoa de imediato entrar no campo espiritual e disso desenvolver-se nesse mesmo espaço? Dr. Lightman, eu não tenho desejo para isso. Se dá para isso o desejo, a pessoa tem que desenvolver dentro de si mesmo, precisamente desde a oposição, tem que desenvolver dentro de si desejos espirituais corretos. Então irá alcançar esses estados espirituais. Sasha pergunta, estamos nisso ou não o sentimos? O Ravi, você está nisso, mas você não sente nada. Somente estamos falando da revelação, somente quando nós a revelemos. Pergunta. Se a aspiração e o anseio pela meta pode desenvolver, a atração pela meta pode desenvolver através da mente e coração? Dr. Light, a atração pela meta pode ser emocional ou mental. Em relação a isso, ansiamos a meta. Nós vamos saber como. Em algum determinado momento, a mente e a emoção têm que estar juntos, apoiarem-se uns ao outro
e equilibrar-se um com o outro, alcançar um tipo de harmonia entre si, para que se desenvolve um com o apoio do outro. Pergunta: como se sente esse mesmo ascenso espiritual? Qual é essa sensação, Dr. Light? Uma sensação de elevação espiritual é uma sensação que toda a criação é como uma só unidade onde todos existimos, em um campo único, um campo de reciprocidade, de conexão, de amor recíproco. Este campo por si mesmo é o que se chama Boré, Criador, e isso é tudo. Pergunta: então a pessoa sente isso de uma forma clara? Sim, sente isso de uma forma clara quando está dentro do Criador, no campo de amor e doação recíproca. Então, nesse estado estamos todos. Não saímos disso, somente que há aqui alguns que sentem isso, outros que estão para outros ocultos. Tudo que temos que fazer, cada um de nós e todos juntos, revelar o Criador de uma forma completa, nossa existência dentro dele. Pergunta: então a pessoa pode dizer de uma forma clara e definir que o que sente agora é o Criador? Não é, digamos, algum tipo de amor que sente no ambiente, no entorno? Como pode definir exatamente o Criador? Precisamente o Criador. O que é o Criador, Dr. Lightman? A qualidade de doação e amor que começa a iluminar a pessoa, que passa, quando passa através disto que o envolve e que de alguma maneira o conquista, essa iluminação boa. Esse é o encontro, o primeiro encontro com o Criador. Pergunta: em que a pessoa sente isso? Alice de Chicago pergunta: até quanto esses estados de ascensos e descensos são nos mundos espirituais? Isso se mede no meu ego ou é algo diferente no qual se sente esses estados? Onde está o ego e onde está o Criador? O Rav. Há estados em que ainda não sentimos, que por nosso ego que não está corrigido, essas sensações que são anteriores às sensações espirituais, e também há estados em que a pessoa sente já não a qualidade de recepção, senão a de doação, quando começa a sentir o Criador na medida de igualdade de qualidades. Isso já é uma sensação correta do Criador. Mas a revelação do Criador, a pessoa, é a meta da criação, é a meta do desenvolvimento, do nosso desenvolvimento, da nossa revelação do Criador às pessoas. Pergunta. Há uma pergunta de Provide. Конечно, может, еще как. Есть тысячи всяких путей развиваться неправильно, и только один путь развиваться правильно. Угроза неправильного развития десятки существует в ней всегда. Да. Виктор из Славуты. Кто или что эти проверяющие человека на духовном пути? Do desenvolvimento não correto da dezena existe sempre. Pergunta: quem e que revisiona a pessoa no seu caminho espiritual? Quem e que revisa a pessoa no seu caminho espiritual? São as qualidades do Criador às quais as pessoas têm que adequar, adaptar de uma forma específica, em um estilo específico, em cada passo do seu desenvolvimento espiritual. E a pessoa que passa esses graus de desenvolvimento espiritual tem todo o tempo que corrigir-se a si mesmo para poder ser similar a ele. Sasha, Alexander de Kiev pergunta: quais são os graus de domínio sobre o coração e sobre esses graus de desenvolvimento?
O domínio sobre o estado espiritual é o domínio sobre o ego, porque isso é o que nos separa do estado espiritual e, portanto, na medida que possamos dominá-lo, e isso é possível somente através da luz superior, não depende da força do nosso desejo ou do caráter fóter que tenhamos, ou de que, digamos, desculpem, como dizê-lo? Ou de que hábitos especiais tem a pessoa, ou comportamentos. Depende somente até quanto a pessoa se inclui no grupo e até quanto pode derreter-se nele. Nesta mesma medida, se vai adequar mais rapidamente a luz superior e as qualidades do Criador, e assim, pouco a pouco, um grau atrás do outro vai se aproximar a ele. Quer dizer, a aproximação do Criador, deitando todo o tempo desaparece. Eu não posso revelar um determinado grau e depois desaparece, para que ainda mais podemos enfocar nele, para que possa, digamos, quando eu agarro nessas qualidades corrigidas, de novo tenho que focar-me nessas qualidades ainda mais elevadas, que vou desenvolvendo num contato mais profundo com o grupo, etc. Então, o que resulta? Já falamos sobre isso. Uma escolha de que eu me encontro, digamos, numa dezena. Me encontro na dezena e necessitamos construir entre nós tais conexões recíprocas, cada um com todos. Não sei como dizê-lo, que exista aqui um campo único entre nós. E quando podemos criar um campo assim entre nós, então aparece em nós, digamos, ao começo, quando já ansiamos criar isso, vai aparecer aqui o Criador. Boré. Вот таким образом это делается. То есть Творец является следствием стремления десятки. Assim seja, quer dizer, o Criador é o resultado dos anseios da dezena de ser comum. Isso é a condição. O que o ego sente com isso, Dr. Lightman? Cada um deixa o seu ego atrás, o empurra atrás. Este é o nosso ego. E dirige, anseia cada um 10 a seus novos amigos através da qualidade de doação. A esses são chamados as 9. O ego vai abaixo. Assim resulta que construímos entre nós uma conexão, uma rede, e dessa rede as suas qualidades devem ser equivalentes ao Criador. O que quer dizer ser equivalente ao Criador? Na medida que eu saio de mim mesmo e me levo por cima de mim até a dezena, em uma unidade, ou digamos em 2 unidades, e alcanço com eles um contato, e esse é a migração espiritual. Eu descubro a luz de Nefesh, Ruach, Neshama, Haya e Hridam. Sasha. E todo o tempo eu sou empurrado, me levo por cima do ego. O Ravi todo o tempo empurra o ego e aí vai acima dele. Digamos, os graus dos egos são 1, 2, 3, 4, 5, na medida deste grau, eu vou alcançando o Criador. Sua força
da alma. E todo esse sistema, porque todo esse sistema por si mesmo é a alma. Sasha, e até que ponto eu me afasto, eu me descubro mais meu ego, eu posso me sentir mais luz? Sim, conforme o ego, mas como eu levo por cima disso e uso precisamente a oposição em conta dele, para poder ter uma conexão entre ele e os amigos comigo, e nessa medida eu vou descobrindo o Criador. Quer dizer, é completamente lógico e simples entender isso. Sasha, tem que trabalhar juntos? O sistema é assim, né? Trabalhar todo o tema e a realização. Está em nós. Sasha, muito obrigada. Nós temos os amigos de Astana que querem fazer uma pergunta. Há um congresso já nosso de alunos. Pergunta. Shalom Rav. Nós temos aqui quase 20 pessoas que nos reunimos aqui em Astana. E chegaram os amigos, e fizeram muitos esforços, e temos 3 perguntas. Pergunta. Shalom, Rav. Nós temos aqui, do grupo de mulheres, 2 perguntas. A primeira é como estudar e suster as 2 linhas ao mesmo tempo para não cair? E a segunda, quando que as mulheres vão poder ensinar a sabedoria da Kabbalah nos campos? O Rav. Como eu vou poder suster as 2 linhas? Isso é somente se posso levar-me a realizar-me no grupo para que possa existir com o meu ego, que todo o tempo está em mim, e ao mesmo tempo que o ego existe e não danificar o grupo. Assim eu vou poder equilibrar isso para que esteja equilibrado e se dê essa condição. A segunda pergunta, quando a mulher ensinará no campus, isso depende do estado do grupo, em que campus, de que estudo seja. O tema é que, de forma geral, na história da sabedoria da Kabbalah, houveram grandes mulheres. A mulher pode ensinar, mas a pergunta é como vão receber. Se trata de ensinar a outras mulheres, isso também é uma pergunta, porque não há problema, porque não querem escutar. Não querem escutar dela, e é um problema. E um terceiro também, que a mulher quer ensinar. Mas, frente a esse problema, há 2 problemas mais, que nem as mulheres nem os homens não querem que haja uma mulher que ensine a sabedoria da Kabbalah. E esse é o problema. Espero que mude, mas na realidade não há sexo para a alma. Então, quanto mais desenvolvemos, mais além, nós poderemos entender e não haverá nenhuma oposição. Até que o ponto avança de milhões de anos, há um estado hoje em dia que a mulher realmente, não realmente, mas geralmente, de forma equivalente ao homem, e em algumas coisas até por em cima dele. Na sabedoria da Kabbalah, começou a sair em nossos tempos ao povo, e há que dar às pessoas tempo para que se acostumem a isso. Eu não creio que há que se pressionar sobre isso. Hoje em dia eu estou contra isso que as mulheres ensinem. Eu penso que é muito bom que nós alcançamos um grau que haja tal grupo de mulheres e de homens e que os campos estejam misturados. Sasha, então o que é que nós vimos anteriormente? Nós temos também comunidades e grupos, não somente no campus. O Ravi, eu tenho porque é algo temporal. Se me perguntam pessoalmente, estou em conta, mas eu vejo que no futuro isso irá se dar. Outra pergunta. Como saber se eu danifico ou beneficio o grupo? Quando você desconecta o teu ego completamente, está submetido ao grupo, então poderá responder disso de uma forma clara e saber o que é beneficioso. E quer dizer, inclusive, a inclusão completa no grupo. Derreter-se no grupo e junto com isso entende
que se está a favor, em contra, se está de acordo. Não há por isso todos esses esclarecimentos que vão te ajudar a anular-se a si mesmo. Agora, depois de Astana, é possível escutar o grupo de Almata? Quantos alunos nós temos em Almata? Shalom, Ravi, nós temos 20 alunos. Astana, estão escutando? Há uma competição. Pergunta. Tem uma pergunta. Eu acabo de terminar com um amigo o curso de introdução. Agora eu tenho uma pergunta. Quando eu entrei na dezena, meu amigo não entrou nesta, e senão que ficou como um convidado. Como eu tenho que relacionar-me com o amigo? Como um convidado ou como amigo, Ravi? Somente como convidado, somente na medida que participa na dezena é algo seu. Quem mais? Sasha, entre outras perguntas, temos Krasnoyarsk. Ну тогда где у нас? Днепр. Днепр? А, да, Днепр. Прошу. Tem pergunta? Ok, então a pergunta de Dnepr. Раф, такой вопрос, получается, когда новые люди приходят, их пугает, что процесс длится очень долго. Там, Tem uma pergunta. много лет. Quando as pessoas chegam, se impressionam que o processo é tão longo, digamos muitos anos. No momento, algum momento vai tomar menos tempo, uma forma de 1 ou 2 anos mais, as pessoas poderão captar esses estados mais rapidamente. O Ravi, o que vão fazer depois disso? Eu que saiba, essa é uma pergunta diferente. O Ravi, nós vamos dar um certificado na parede e nada mais? Me pergunta, o que vai fazer? Não, mas além eu não sei, vamos viver eternamente. E tudo que você e Barrosulanos promete, nós e os outros cabalistas já não temos que nos preocupar com isso. Dr. Leitman, então a pergunta é, como chegar mais rapidamente a essa vida eterna? Sim, suposto, disse o aluno. Bom, Dr. Leitman, aí se chama que você anseia a qualidade de otorgamento, amor, e pensa somente aos demais? Não sei o que responder, se realmente, na realidade, a pessoa chega à sabedoria da Kabbalah e entende que agora se revela ante ele um novo estado, uma vida nova, uma perspectiva diferente da vida, uma nova humanidade, um sistema completamente novo de conexões entre as pessoas. E quanto a isso, não é que simplesmente chegam e estudam algo e assina em alguma parte. Você recebe um certificado, um diploma que pode pôr na parede, mas não é assim. A pessoa chega à sabedoria da Kabbalah para mudar a si mesmo, entrar no mundo superior, existir nele. É muito maior do que a sua relação temporal com a sabedoria da Kabbalah. Não podemos falar disso dessa maneira, de que era o melhor. Você pode dizer às pessoas que chegam e se interessam e que se sentem como ameaçados pela duração do tempo, que na realidade a sabedoria da Kabbalah se ocupa disso que eleva a pessoa ao próximo grau da criação. Começará a ver de onde chegam todas as forças que o manejam e com o que estão se ocupando. Então eu não sei o que te dizer. Sua pergunta não é uma pergunta a um cabalista. То все будет хорошо. Дальше. Eu já vejo em muitos anos e tudo está bem. Bom, quem mais? Это у нас на YouTube, и там есть свой чат.
Primeiro que nada, nós queremos dizer que nós estamos transmitindo todo tipo de estar, nós estamos também no YouTube, nas redes sociais, isso também está na página de webinar e agora também uma transmissão em uma rede social chamada Contact. O Rav, o que é Contact? É uma rede social muito conhecida na Rússia. Então, outro amigo. Então, digamos, dirijo a vocês, se vocês querem receber avisos ou de transmissão ao vivo. E, por favor, então, incluam-se no lugar e vão receber todo tipo de avisos quando começa alguma transmissão ao vivo. Muitas pessoas chegam de forma casual ou que esperam a transmissão e recebem um aviso disso. De que irá haver uma transmissão direta através das redes sociais. Sasha, o principal é que são pessoas novas que se interessam no tema de webinar e cada dia estão escutando mais através dessa rede social de Contact. Pergunta. Eu tenho todo o tempo, assim, me sinto separado assim das pessoas. Não deixam me conectar com eles, eu os rejeito. O que posso fazer? Dr. Lightman, eu te entendo de uma muito boa maneira. Não é você só... há uma pessoa que entrar em conexão em forma fácil e outros têm dificuldade de se comunicar com os demais. As pessoas não sentem em geral as outras pessoas, vivem sua vida para si mesmo. Você vê como se falam, se comportam. Você vê o tipo de planos. Assim, há todo tipo de pessoas, assim o Criador fez. Então não tem se comparar aos demais ou sentir-se danificado. Isso depende da raiz da sua alma. Depois, quando crescer e desenvolver na sabedoria da Kabbalah, você vai saber que tudo vem da raiz da alma. Existe um Reshimot chamado e esse Reshimot define tudo de uma forma completa, tudo que tem o gene espiritual, e o Reshimot é o gene espiritual em cada um de nós de uma forma específica e nada parecido ao da outra pessoa. É o nosso lugar no sistema geral chamado Adam, da alma geral. Esse é o lugar que é somente meu ou só o seu? Só esse lugar é o que define todas as nossas qualidades físicas, biológicas, genéticas, espirituais, todas as qualidades de todo tipo. E esse lugar define também nosso destino. Quer dizer, se soubéssemos exatamente qual é esse lugar, nosso gênio espiritual, se conhecêssemos, soubéssemos quais são as coordenadas exatas da alma geral, poderíamos saber tudo sobre nós, completamente tudo. Nada ficaria que não estivesse claro, nem nós e nem nossa vida, nem o que se passa ou passou ou passará, mas agora está oculto de nós. De alguma maneira, em algum momento revelarão isso e o revelarão quando essa revelação não moleste o desenvolvimento espiritual. Pergunta de Toronto. Qual é a aceleração? Qual é a aceleração no caminho espiritual? Em que e como usamos isso, o Rav? Uma pergunta, sim. O que é aceleração no mundo espiritual e para que nós necessitamos isso? A aceleração espiritual, supostamente, é o que é uma aceleração no desenvolvimento e pode passar unicamente no caso de que eu faço isso não para mim.
não para mim, senão para o grupo e para o Criador ou humanidade. Quer dizer, tudo o que sai dos limites do meu ego. Se anseio uma aceleração do meu desenvolvimento espiritual para poder ajudar mais aos demais, então, sinceramente, eu recebo forças adicionais e acelero o meu desenvolvimento. E também arrasto atrás de mim todo o Kriya, toda a alma. Plovdiv perguntaram. Sasha de Sochi, Plovdiv. Então, se faço uma pergunta. Como continuar no caminho espiritual se não importa onde nos dirigimos, somente contamos com o nosso ego? Para isso, precisamos tratar de anular um frente ao outro. Vai ser muito complexo, mas fazer isso de uma forma dirigida. Joguem, atuem um ante o outro. Invejem-se um ao outro, somente para poder elevar-se acima do ego, somente no grupo, em nenhuma outra parte. E nisto, até que possa começar a receber ajuda desde cima, e não está tão longe, vocês podem fazer isso bastante rápido. E por isso existe o grupo. Tratem e vão ver como funciona. Pergunta de Rostov. Não se escuta, agora sim. Não foi possível escutar. Да. Здравствуйте. Вот был хороший вопрос. Agora sim. Da. Shalom, houve uma pergunta com relação ao desenvolvimento. Você disse que há muitos caminhos de desenvolvimento que não são bons. Você pode nos dar alguns exemplos de quais são os desenvolvimentos que não é correto na dezena? Porque é importante, já que o Rav. Vocês me perguntam essa pergunta como as 1.500 vezes. Está escrito também em russo e em cada idioma, não é um problema. Podem entrar no nosso arquivo e verem tudo isso. Então, já lá está a resposta. A escolha de que escutem de mim não vai mudar nada. Vocês estão aqui, de alguma maneira, se ocupar-se disso. E é incrível, temos um arquivo imenso, demasiado grande, mas nós tentamos entender todos os livros de Kabbalah, todas as nossas aulas, filmes, está tudo lá. E vivam nesse arquivo. Uma pergunta de Peter. Rav. E passa lei. Nada, inferno. Его управление всем творением. А что же делать с материальными увлечениями, которые затягивают? Pergunta: como sentir a unidade, a força do Criador, o seu domínio? E o que fazer com todo tipo de hábitos corporais que nos atraem? O Rav. E se envio em breve, está escrito que desde que se destruiu o templo, quer dizer, o anseio pelos desejos sexuais ficaram somente, na verdade, que somente assim. Na verdade, não deu para entender a pergunta. Você disse também desde o tempo de Abraão, de comer, dar voltas.
Vai dizer por tudo. Somente no começo, quando a pessoa chega à sabedoria da Kabbalah, é assim como se passa um ano, dois, em que ele está completamente metido na sabedoria e depois disso ele começa a não atrai esse tipo de direção. E aqui é o meu trabalho espiritual. Entender que esse é o caminho no qual a forma desperta o desenvolvimento espiritual. E todo tempo agora tem que colocar frente a si a próxima meta. E como levar-se? Como agora? Ou que a minha razão está lá metida em eventos externos. Se está, então por algum momento vai a um lado e volta novamente ao caminho espiritual. Você tem que comer, mas não atrai, não estende a comidas por 2 horas. Ou que tem que ocupar-se de um ginásio, uma academia. Então faça a atividade durante uns 15, 20 minutos e entre em trabalho espiritual. O mesmo com relação às outras coisas. Sasha, como realizar-se conectamente com... Tomar cuidado para que isso não danifique o rádio. É um problema. As pessoas que são alcoólicas, está proibido Kabbalah para eles, porque se tomam um pouco, não poderão colocar isso nos estômagos e não irão cair. Então esse tipo de pessoas tem que limitar-se completamente. E há pessoas que podem tomar e que nós temos que saber exatamente, podem preencher o seu vaso e etc. Em geral, tudo que há em nossa vida, não há nada que esteja proibido, nada. Somente se de alguma maneira apoia o nosso desenvolvimento espiritual. Essa é a única condição. Então, tanto o alcoólico como sexo ou outro tipo de coisas que podem haver de poste, comida, que de alguma maneira apoia o desenvolvimento espiritual. E mais além, decidam por vocês mesmos. Não. Pergunta de Sochi, não foi possível escutar. Os anos que passaram, eu escutei muito em seus programas um chamado para difundir a sabedoria da Kabbalah como uma forma da base espiritual. Você também acaba de dizer que o mundo que nos rodeia não está preparado para isso. Você fala sobre o sentido da vida, mas não fala sobre a Kabbalah. Eu gostaria de saber corretamente hoje em dia, porque desde isso passaram-se anos. Estou querendo saber que estado nós estamos, assim, ou melhor, o ambiente mudou, as pessoas são diferentes, reconhecimentos diferentes sobre a humanidade. Agora podemos falar sobre a sabedoria da Kabbalah de alguma forma revelada? Dr. Lightman. Querida senhora, não estou seguro que vale a pena, sim, recordar em cada parte a sabedoria da Kabbalah. Não creio que seja necessário, não somente na Rússia, mas também na Europa, em Israel, Estados Unidos. Apesar de tudo, ainda nós somos a primeira geração. Nós somos a primeira geração que trata de explicar às pessoas que existe um método de desenvolvimento espiritual para a pessoa, e esse desenvolvimento espiritual se chama Kabbalah. Então, tirar assim de imediato e usar esse nome, eu não o faria. É muito mais fácil ensinar isso. Pergunta, então está como você disse, como antes, falar sobre o sentido da vida? Sim, é um método para o desenvolvimento espiritual, para a aproximação às pessoas umas com as outras. Pergunta, então, simplesmente não podemos falar muito disso? Ou quando convidamos as pessoas ao grupo? Sim, tem razão. Alguém mais? Krasnoyarsky? Это уже второй раз. Значит, снимаем вопрос. Krasnoyarsky não fala, mas colocaram um símbolo de perguntas. Momento, um aluno levantou para perguntar. Não se escuta.
У нас Питер еще остался все-таки висит с вопросом, или нет? Питер, вы хотите что-то спросить? Ok, então vamos passar a Peter. Tem alguma pergunta? Peter, quer fazer pergunta? У меня такой вопрос. Существуют ли Obrigada, Harvey. варианты развития событий на Shalom. и как захотеть того же, что хочет? Existe Творец хочет только от вас только formas diferentes de desenvolvimento no caminho espiritual. E como saber que é isso que o Criador quer de mim? O Ravi. O Criador quer de você somente uma coisa, que se conectem o mais possível com o grupo, conecte-se com o grupo para que ele possa revelar-se nele. Ele não quer mais nada que isso, somente isso. E você tem que tratar isso. Isso é tudo que esperam de ti. Здравствуйте, Рав. Здравствуйте, товарищи. Я хотел хотел спросить вот такой вопрос. Shalom, Rav. Eu gostaria de perguntar. Деятельность Каббала Каббалой. É possível conectar algum tipo de atividade criativa e a Kabbalah? O Rav, atividade de criatura por um lado e a Kabbalah por outro. Não há que misturar as coisas. Nenhum tema das pessoas desse mundo não há que misturar com a Kabbalah. Não vai revelar nada, senão confundir tanto um quanto o outro. Até ponto que não vai ser exitoso nem um e nem no outro. Não vai te ajudar. Совместить духовное и материальное. Гармония не получается. Все время идет перевес в разные... Pergunta de Moscou. Como combinar o espiritual e o material? Não há harmonia. Sempre há uma falta de equilíbrio entre todas as direções. E também a personalidade de alguma maneira faz... se destrói e despreza o grupo. Eu não sei do que está falando. Nós, graças a Deus, temos uma experiência de mais de 30 anos no manejar do grupo. E que personalidade tem, eu não sei. E qual é a revelação disso com a Kabbalah? E em geral? Em geral, de que personalidade pode falar e sobre o que? Realmente eu não entendo do que está falando. Você chegou aqui, te explicam sobre o que se ocupa o grupo, que é o que faz, o que se propõe e que meta propõe. Se gosta disso, bem, senão não. Você não pode exigir algo diferente. Tem que comunicar uma espiritualidade e um material. Também te explicam o que você necessita para a vida física, você tem que fazer com responsabilidade completa e todo o resto. Dedicar à espiritualidade e etc. Quer dizer, primeiro que nada, o físico, porque sem isso não pode existir, e depois desenvolver-se espiritualmente. Se fica tempo depois do material para o desenvolvimento espiritual, num círculo cabalista, e por favor, e se não, deixa e volte à sua vida física. Aqui que se revele na divisão dessa personalidade, que te referes com isso? Moscou. Pergunta, querido Rav, olá. Você está interessado em que alguém apoia o desenvolvimento porque a Kabbalah é parte, mas é mais claro que pode ser adequado ao público geral. O sufismo, se o sufismo conclui a restrição do ego e também na Kabbalah, então é melhor com o sufismo que isso se desperta de novo. Pode ser que esses dois ramos se conectem juntos e uma são opostos ao outro? O Rav, nunca o sufismo e a Kabbalah estiveram opostos um ao outro. De nenhuma maneira pode haver um conflito entre esses dois ramos. Tal como o sufismo, também a sabedoria da Kabbalah são perseguidos, porque são odiados por pessoas de uma religião, tanto o Islã quanto o judaísmo. O sufismo no Islã
eles exterminaram todos os sufistas e as Kabbalah com o judaísmo, os judeus com alegria também eram apagados para fazer isso. Mas tanto um quanto o outro, supostamente, que recebem sobre si uma revelação não tanto dos crentes do Islã como do judaísmo. Ponto 3. Por agora não pode haver nenhuma conexão de sufismo e Kabbalah, porque tanto um quanto o outro exigem por agora o despertar de novo deles. Eu sei que os sufistas são perseguidos. Digamos, eu me encontrei com um sufista na Inglaterra, na Holanda e também nos Estados Unidos, mas todos são pessoas muito anciãs, adultos, não sei se ainda algum está com vida. E também alunos quase não tinham. Eles tiveram que se escapar dos seus países, do Irã, do Iraque, de todos esses países. E eu realmente espero, tal como a sabedoria da Kabbalah se desperte de novo no judaísmo, que também o sufismo se desperte também dentro do Islã e que sejam difundidos ao redor do mundo. Que se interessam ao sufismo, que vai ao sufismo. Quem quer a sabedoria da Kabbalah, que vai à sabedoria da Kabbalah. Não importa. O que importa é que a pessoa trabalha sobre si e que corrija a si mesmo. Em realidade, tanto o sufismo como a Kabbalah falam do mesmo. Então, tanto o sufismo que vem de Abraão, como a Kabbalah, que também. Somente que o sufismo Abraão passou de uma forma de estudo espiritual ao seu filho primogênito Ismael e ao seu filho Isaac, e transmitiu a Kabbalah. Mas na realidade são métodos muito similares. Simplesmente para um filho era mais adequado e para outro era mais adequado ao outro. Não há nenhuma oposição. O principal é que continuem crescendo e que sejam difundidos. Mas não deixem, primeiro que nada, que cresçam. E depois pensem e comecem a pensar e a entender se é correto conectar entre ambos e como fazê-lo. A outra pergunta de Almati? Não escutamos. Ah, sim, agora sim. Pergunta de Almata. Sobre o trabalho interno, o trabalho na dezena. Aí sinto que danifico os amigos. Inclusive, se sinto que dano, não tenho força para fazer isso. Tenho um grande sofrimento profundo de que não sou capaz de deter isso. Isso é uma oração que tem que fazer ou tem que fazer algo original? O Rabi tem que pedir, tem que rezar e pedir a dezena que te ajude. Que te ajude a ser boa, carinhosa, e pedir deles de uma forma sincera isso. Isso por uma parte. E o segundo, com o Criador o mesmo. Não tema isso. Não tema fazer isso. Pode ser que sim, ajude, porque senão, então não vai resultar nada do teu desenvolvimento espiritual nessa vida. Isso, quem mais? Vamos dar outra pergunta a Moscou? Então, por favor, Moscou, os últimos. Еще один вопрос. Как воспринимать благодарность от... Pergunta de Moscou. Como receber o agradecimento dos amigos?
O Rav, como a expressão dos amigos a ti? Em total, isso diz que você tem que relacionar-se com eles da mesma maneira. Isso é tudo, isso por uma parte. Por outro, que se o Criador não quisesse isso, não passaria, então, quer dizer que ao mesmo tempo tem que agradecer ao Criador. Sasha, nós temos um pedido, como geralmente é melhor dar um tipo de meta, uma missão, dos que não sabem como passar esses dados, como relacionarmos, como nos incluirmos no trabalho. Realmente, escutem-me, queridos amigos, nós temos uma semana muito interessante, que ao fim dela, no próximo fim de semana, nós teremos um congresso virtual. Eu realmente desejo e aconselho a entrarem na página do congresso, ler, ver as aulas, os materiais das aulas, já está em todos os idiomas, e prepararem-se para esse congresso. Unam-se no próximo fim de semana, porque em realidade nós estamos falando de sábado. Sasha, é sexta-noite e sábado. E então, esse mesmo sábado, vão escutar muitas coisas novas. Isso vai dar um impulso, porque vão participar em quantidade enorme de pessoas. Digamos, por mais de 100 pessoas que tem hoje em dia. E assim, neste grupo tão grande, vão poder dar um salto, um passo adiante, inclusive somente uma participação nisso. Por isso, aconselho a participarem nesse congresso e vamos nos encontrar e estarmos juntos uma semana a mais. Eu agradeço a todos que estiveram conosco nesse encontro de hoje. E temos mais alguns avisos para vocês, Sasha? Sim. Nós continuamos com o Congresso de Alunos e Mestres, instrutores, e agradecemos que todos os alunos se reuniram. E também em Peter, domingo teremos o encontro dos alunos e nós temos a possibilidade de incluir-nos nesses encontros aí, nessas palestras de abertura da sabedoria da Kabbalah na segunda ou na quarta-feira, e no YouTube também há materiais. E também avisar-vos de que esse congresso que passa também através dessas páginas, e para isso nós enviaremos a cada semana material. Incluam-se nisso e irão receber todos os nossos materiais e incluírem-se. Nós não nos despedimos, porque todo o tempo nós temos eventos. Bom, o Ravi, nós concluímos que durante essa semana, cada manhã, nós estudamos as aulas, aula matinal, e nós iremos estudar no congresso fim de semana, e podem também participar nas aulas, então não nos separemos. Digamos assim, cada vez que vem, ou na aula ao vivo, ou que leem algo sobre a preparação do congresso, depois nós vamos participar da mesma maneira. Abraço a todos, muito sucesso na vida pessoal, saúde, tenham um crescimento espiritual, uma evolução. Até a próxima semana.